Que tipo de usos privados a gente pode prever nessas áreas? Como que esses usos, mesmo tendo uma iniciativa privada, eles ainda assim podem ser o menos segregador e o menos excludente, né? Esse debate eu acho que é prioritário e tem que ser feito com a população, não pode ser colocado de cima para baixo, né? As eleições municipais em São Paulo chegaram ao fim e agora começa uma nova etapa na cidade. A Cidade dos Sonhos, em parceria com a plataforma Aos Fatos, está fazendo um balanço da campanha e das propostas do prefeito eleito João Dória. Serão 7 temas analisados e comentados por especialistas e o tema de hoje vai ser áreas verdes. Então, para conversar sobre o assunto, eu estou aqui com a Cláudia Visoni, do Muda SP, com o Augusto Anéas, da Rede Novos Parques, e com a Thay Nalon, da plataforma Aos Fatos. Thay, você pode dar um apanhado geral de como as áreas verdes apareceram tanto no programa de governo como nas declarações públicas do prefeito eleito, João Dória? Na verdade, a gente tem bem poucos registros sobre áreas verdes ou temas ambientais de modo mais específico, né? Foi um tema que foi pouco explorado durante a campanha. No programa de governo dele, ele fala sobre criação de parques, sobretudo na Zona Leste. Porém, ele não é muito específico como isso iria, se ele faria um grupo de trabalho, quem comporia esse grupo de trabalho, que regiões seriam essas que poderiam ser privilegiadas e de que modo, desapropriações, praças, parques, enfim, isso não ficou muito claro durante a campanha toda. Foram 6 semanas de monitoramento, a gente basicamente registrou 3 declarações dele a respeito disso. Bom, uma das coisas que ele falou durante a campanha é que ele venderia o autódromo para o setor privado, né? Eu queria que vocês comentassem essa declaração dele sobre o assunto, se ficou claro se o parque seria mantido ou não, e como que vocês avaliam essa proposta dele de passar para o setor privado o autódromo. Olha, assim, o que eu ouvi é exatamente o que você falou, né? Ele comentou que vai passar o autódromo para a iniciativa privada. O que significa isso, eu não sei, né? Assim, em tese, eu sou a favor das coisas continuarem públicas sem muita interferência do setor privado. Agora, a gente também precisa dar uma avaliada no que está acontecendo com os parques de São Paulo hoje. Assim, existem parques que estão totalmente abandonados. O que significa isso, né? Assim, não sei, acho que essa discussão nem começou ainda, mas assim, em teoria eu sou contra. Acho que foi mencionado, né, esse possível uso privado, nessa privatização do Parque de Interlagos, mas também a gente tem que sempre lembrar que existe um projeto de cidade, existe um plano diretor da cidade também que indica essas áreas, as zonas da cidade, independente da discussão do que foi do prefeito ou não. Aquela área hoje ela é considerada uma zona de ocupação especial, então ela tem já um destino de desejo da cidade para virar um equipamento público, né? Então existe esse embate com o próprio zoneamento recém-aprovado. E eu acho que é uma região da cidade onde merece também ter um parque público, né? Então como que vai se dar esse possível novo equipamento com o uso público verde e a preservação do verde que tem ali, né? Seja lá qual for o destino, se for privatizar em parte, se for continuar público, né? A gente tem aí a lei da gestão participativa das praças, feita pelo Nabil Bonduque em 2015. A lei está feita, mas não foi regulamentada. É importantíssimo que ela seja regulamentada, né? Que tipo de usos privados a gente pode prever nessas áreas? Como que esses usos, mesmo tendo uma iniciativa privada, eles ainda assim podem ser o menos segregador e o menos excludente, né? Então, acho que tem esse debate acho que é prioritário e tem que ser feito com a população, não pode ser colocado de cima para baixo, né? A gente tem um problema real, e acho que é por isso que o Dória veio com essa proposta que ele não detalhou, que está faltando dinheiro para cuidar dos parques. Eu acho interessante que no plano de governo dele, embora ele mencione a concessão privada das áreas verdes, praças e parques, né, ele também aponta lá o estímulo à autogestão dessas áreas. Eu acho que essa tensão ela é interessante, né, porque ao mesmo tempo a gente vê aí as comunidades, movimentos moradores, né, propondo estratégias de autogestão para essas áreas, né, tendo em vista que a cidade não tem dinheiro para mantê-las, para cuidar, para limpar. E, ao mesmo tempo, você tem aí um incentivo privado, né, de um dinheiro que é muitas vezes necessário
para se manter essas áreas. Então essa tensão, eu acho que ela é interessante, né? Mas eu acho que como pano de fundo, acho que todas e cada uma dessas áreas pode ter em si um projeto de uma plena autonomia, né? Uma autonomia energética, uma autonomia financeira, uma autonomia na sua segurança e zeladoria, né? A gente trabalhar essas áreas verdes, que elas têm as suas tensões, os parques e praças, no sentido de gerar o máximo de autonomia, tanto para a gente precisar do mínimo possível de recursos do poder público, quanto para a gente precisar também o mínimo possível de recursos da iniciativa privada. Me parece que a questão nessa gestão vai ficar um pouco nessa tensão aí, entre o desejo da autogestão e os limites da iniciativa privada, que pode ser legal, pode ser interessante esse debate. Thay, no programa de governo, o João Dória disse que pretende criar parques e áreas verdes para resolver a questão das ilhas de calor, em especial nas zonas central e leste. Ele corroborou isso nas declarações públicas dele durante a campanha? Não, na verdade isso foi um assunto que foi muito pouco abordado, não só pelo Dória, por praticamente todos os candidatos, mas em específico o Dória. Basicamente, o que temos é isso, são promessas de privatização e alguma ênfase, sem detalhamento, em áreas verdes. O fato de não ter aparecido na campanha a questão ambiental traduz... Isso não está na agenda da maior parte da população, infelizmente, né? E o dado para a morte em São Paulo por ano, por falta de arborização, é 4 a 5 mil pessoas. Bom, e o caso do Parque Augusta acabou se tornando mais conhecido, mas tem inúmeros outros casos de parques em São Paulo que também sofrem ameaças e pressão da especulação imobiliária, né? O que vocês esperam dessa nova gestão em relação a esse embate entre as áreas verdes e o mercado imobiliário? Eu acho que, antes de tudo, tem uma mudança de paradigma muito grande em relação às áreas verdes, né? As áreas verdes hoje remanescentes de São Paulo, principalmente os conjuntos arbóreos, eles são protegidos pelas leis, decretos e instrumentos que regem essa cidade. O valor de uma área da cidade, ela é proporcional ao potencial construtivo dela. Então, o valor de mercado de uma área, ela é o quanto você pode construir naquilo para comercializar. E normalmente as áreas verdes, elas têm baixo potencial construtivo, então poucas coisas podem ser construídas. Então acho que esse é o primeiro debate que eu vejo, que eu sinto falta nessa questão de como viabilizar essas áreas verdes urbanas. E hoje a gente está aí com mais ou menos 40 áreas no município de São Paulo, em todas as zonas norte, sul, centro, leste e oeste, que são as que sobraram, os remanescentes de arbóreos, de conjuntos arbóreos da cidade, com potencial para parque, que já são informalmente usados como parque, às vezes há décadas pela população, e a gente precisa traçar juntos uma política para tornar de fato essas áreas públicas e parques, né? Perder essas áreas que sobrou significa a gente tornar o que já é bem ruim pior, né? Então não se trata da gente negociar o quanto a gente você vai dar metade ou não. É necessário a gente construir empreendimentos nessas áreas? Eu acho que não é necessário. Eu acho que existem outras áreas da cidade com mais infraestrutura que podem ser adensadas e a gente não precisa sacrificar o pouco de área verde que sobrou. Tem uma realidade recente, da qual aqui a gente está fazendo parte, diversos outros grupos, que é a sociedade civil envolvida, interessada, indo lá na Câmara Municipal, na audiência, não sei aonde, na subprefeitura, querendo saber o que está acontecendo. Então a gente convida mais gente para engrossar isso, porque a gente é pouco, e vamos conversar, vamos sentar e conversar, ver nossas convergências e chegar a um termo que seja o melhor para o bem comum, né? Você está falando de vários exemplos que vêm da própria população, né? Eu queria saber da tua expectativa em relação a essa nova gestão, de como essas iniciativas populares podem entrar na gestão pública, né? Podem se transformar em política pública ou podem ser uma espécie de diálogo também com o poder público. Eu não sei como é que isso vai ser estabelecido nessa gestão nova, espero que haja bastante espaço para isso, e é importante, porque assim, o recurso falta, né? Assim, todo mundo gostaria de ter milhões para ficar despejando em muitos parques e eventualmente desapropriando locais e fazendo lindos parques, mas assim, tem uma realidade financeira aí que é dura, né? Então a gente vai ter que se espremer. E o poder público vai precisar da sociedade civil, já precisa, assim como a gente precisa do Estado, o Estado precisa da gente.
Nas propostas do Dória não tem nenhuma menção específica a programas de hortas escolares ou alimentação orgânica na rede municipal de ensino. Queria que vocês comentassem sobre a importância de se ter isso nas escolas municipais e qual é a avaliação de vocês em relação à ausência dessa política nas propostas dele. Eu não sei o quanto ele está informado, espero que agora na transição ele fique um pouco mais informado do estado das coisas. Mas agora em 2016 foi aprovada a Lei dos Orgânicos na Merenda. E existe uma comissão, da qual inclusive eu faço parte, né? Uma comissão gestora da Lei dos Orgânicos na Merenda. Acho que a alimentação orgânica de boa qualidade na escola é super prioritário, né? Essa lei inclui a questão das hortas escolares, está dentro, né, do texto da lei, a necessidade de implantar. Então, se ele não falou do assunto, talvez ele não esteja sabendo, mas a coisa já está caminhando e não pode parar. Certo, vocês querem comentar mais alguma coisa? A gente está num sistema que é insustentável, a gente vai ter que mudar, né? E todos nós que estamos aqui, até as crianças muitas vezes estão numa posição até melhor do que a da gente, mas a gente vai ter que reaprender a viver em outras bases, e as cidades podem ser muito educadoras nisso, né? Não só aquela árvore que você plantou está te dando um benefício ambiental, aquela horta que está naquela praça, mas tudo isso pode contribuir para a gente evoluir como cultura e passar a viver de uma maneira que não destrua os recursos nossos e da próxima geração. Então, acho que isso precisa ser, quando a gente fala em educação ambiental, muitas vezes a gente imagina um professor num quadro negro falando para crianças sentadas dentro de uma sala de aula, mas esse acho que é uma das piores maneiras de ensinar a reconexão com a natureza, né? Então, se a gente sai na rua e a rua está cheia de pássaros e de árvores e de borboletas, esse é um caminho muito mais gostoso da gente aprender. A cidade de São Paulo ainda é um território onde a gente ainda tem a presença de indígenas, comunidades que vivem há séculos, né, da terra e cuidando da terra e sem nenhum dinheiro para isso, né? Então a gente tem do nosso lado, né, outras culturas que não permearam muito a nossa cultura ainda urbana, mas que estão aí para a gente aprender, ensinar juntos, uma relação emancipatória entre esses povos tradicionais que estão no mesmo território, né? Então, acho que a gente tem aí um espaço bem grande para se discutir as áreas verdes no campo da cultura mesmo, né? Numa mudança cultural de São Paulo. Bom, legal. Então, quero agradecer a Augusto, agradecer a Cláudia e a Thay. Muito obrigado pela presença de vocês. E quero agradecer também a você que está assistindo a gente. Você pode continuar acompanhando esse balanço eleitoral do Cidade dos Sonhos pelos nossos canais do YouTube e pela página do Facebook. Até lá, obrigado.